Olá pessoal, hoje a gente vai apresentar aí um trabalhinho bem esperto para vocês, que são as cotações de alguns ativos da Bovespa, que a gente conseguiu transpor essas informações e gerar um arquivo em Excel para que as pessoas consigam alinhar suas carteiras de forma com delay aí de 15 minutos, informações que a própria Bovespa cede, mas de forma não online. Aqui a gente fez um esquema bem interessante, eu vou explicar agora como funciona e vou disponibilizar o endereço, ou vou disponibilizar o e-mail para quem quiser o código para funcionamento disso. Bom, hoje nós estamos no dia 9 de fevereiro de 2010. Então essas cotações aqui são cotações de fechamento do dia. Agora já são 9 horas e alguma coisa. Então eu mandei atualizar aqui. Ele, só para vocês entenderem o que ele faz. Ele atualiza as informações, ele demora um pouquinho, pouca coisa para carregar, mas me traz as informações de preço e de variação no dia e quais são os ativos, porque eu já pré-selecionei esses ativos, são ativos que eu já tinha numa carteira, eu precisava deles atualizados. Bom, vamos esperar ele terminar de carregar, mas ele vai retornar a mesma informação, ou basicamente o mesmo load aí que a gente fez. Ele retornou a mesma coisa, só com a data aí uma de diferença. Vamos entender melhor o que ele faz aqui no código em PHP, tá, gente? Isso aqui é feito em PHP e o arquivo você pode gerar ele em Excel. Bom, aqui nada mais é que ele pega aí a handle em PHP e gera aqui um arquivo, enfim, um arquivo de leitura. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando uma imagem, mas isso aqui não interessa para a gente, tá? Ele está criando uma imagem que não é o nosso código. Deixa eu até minimizar aqui. Vou começar pelo código efetivamente. Bom, aqui são os ativos que eu selecionei. Eu vou pular aqui esse array com mais ativos. Então aqui tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 ativos e um índice, que é o Ibovespa. Aqui eu dou um looping simples aqui no for, que ele vai contar os ativos, vai dizer quanto tem. E aí que está aqui o segredo. O Ibovespa tinha tirado um link do ar que disponibilizava isso pra gente. E agora a gente conseguiu refazer isso aí. Eu consegui há pouco tempo remontar o esquema para minha carteira ser atualizada automaticamente no Excel. Então eu pego o arquivo, é o caminho do arquivo, que é exatamente esse BMF Bovespa, eu pego online, bababá, e se você pegar esse link aqui e digitar, ele te retorna um XML. Você vai conseguir enxergar isso em XML, só que só de um ativo. Então por que eu fiz o looping? Para o looping gerar de todos os ativos que eu quero, que são esses 10 mais um índice. Então aqui ele tem aqui algumas informações de nome, tudo aquilo que a gente tem lá, nome, o código da empresa, o código do ativo. Aqui seria Ibovespa, se ele faz parte do índice. Aqui a data, aqui a oscilação, que é o percentual da oscilação, aqui o último preço que ele retorna. Bom, se eu dou um nome de ARC para rss.xml, que é o nome do arquivo que ele vai gravar essas informações que ele puxa. É bem simples o código, não tem nada de absurdo. Eu até coloquei aqui como uma observação. Se o arquivo existir, ele não cria, ele só repopula, ele gera de novo. Se ele não existir, ele cria um novo. Ele põe o ponteiro aqui na opção na opção, eu crio uma variável de opção para escrever, né, para editar. Dou um F-write, ele escreve aqui o cabeçalho XML, já a primeira linha. Segunda linha ele dá um F-write, que é o ponteiro, ele sempre se vinculando aí o Fopen, que é a abertura do arquivo. Escreve comportamento papéis,
Em seguida ele dá um for para escrever exatamente aquilo que a gente estava precisando, que são os ativos gerados lá em cima. Então ele vai dar um for em cima do conteúdo. Então o conteúdo ele vai se concatenar. O conteúdo que vai ser impresso lá no XML é todo esse. Tá? Então a cada looping ele gera um bloco desse aqui com um ativo. Ou seja, se aqui fosse o primeiro bloco, ele geraria aqui como o primeiro ativo, o ativo da ABIARA, o AB3. Então geraria aqui as informações da AB3, segundo looping e assim consequentemente. Aqui o fWrite, novamente eu me reporto ao FOPEN, que é a abertura do arquivo para escrever com todas essas informações. Do fWrite ele vai escrever o conteúdo a cada looping, ou seja, a gente não termina o loop termina aqui. Então a cada looping ele vai lá e escreve até o último ativo. Terminou o looping aqui, ele vai dar um fWrite e escrever na última linha o final do comportamento de papéis, que é o fechamento da estrutura do XML aí, da estrutura mãe, né, da estrutura pai, na verdade. E aqui ele dá um fclose do ponteiro, ou seja, como se a gente estivesse fechando o arquivo depois de ter escrito. Bom, é isso, nada mais do que isso. O que aparecer na tela lá é puro HTML ou brincadeira, mas o código está aqui, ele gera exatamente isso. Então, se a gente for pegar aqui dentro da pasta, eu tenho o arquivo RSS, ele gerou exatamente, esse arquivo gerou exatamente esse aqui, ó. Ele gerou exatamente isso, então ele está gerando aqui um arquivo XML, horário e tudo mais. A gente às vezes não usa tudo isso que ele gera. Bom, aí vocês vão perguntar em que isso é útil. Aqui na página, a gente colocou no cabeçalho dessa página um refresh, ou seja, a cada 300, se eu não me engano, isso aqui está em 300, mas eu acho que mais ou menos a cada 1 minuto, 2 minutos, aí você vai mexendo aí do jeito que você preferir, ele estoura e ele dá uma atualização na página para você, como ele fez aqui pra gente, ó, já é 9h32, ele atualizou em 9h27, então são mais ou menos 5 minutos esses 300. Então se você deixar essa tela aberta, ele vai atualizando. E aí o que você faz? O RSS foi o arquivo de XML foi gerado aqui. Você pode observar que funciona perfeitamente. Deixa eu até aqui permitir o conteúdo bloqueado, mas ele funciona perfeitamente. Eu posso até pegar os papéis, olhar e tudo mais. E se a gente, vamos abrir um Excel só para vocês verem que isso é muito útil. Se você tiver uma carteira aí usando essas informações, se a gente se conectar aqui a uma informação, importação de XML, a gente vai encontrar uma coisa muito interessante, que são aqueles exatamente aquele arquivo que a gente estava gerando lá. Eu estou gerando ele dentro do HTML, no PHP, tá? Numa pasta chamada intra, RSS XML, chama o arquivo. Então ele gera aqui, eu especifico lá A1 e vou mandar ele gerar. Então ele está gerando exatamente as mesmas informações. Aí como que eu vou saber que está atual ou não está atual? Ele não gerou tá vendo? Às vezes ele dá isso, provavelmente se tu tiver com uma banda meio lenta ele dá um problema. Então ele gerou aqui do dia, ó, dia 10, né? Dia 10 do 2, isso aqui foi do dia anterior. Chamando do dia anterior, então aqui ele está dando do dia 10. Aqui é 15 minutos de delay, tá? Depois disso, feito isso, você monta uma planilha de uma carteira tua aqui e começa a trabalhar. Você põe aí, dá um PROC-V e começa a puxar esses valores aqui. Então é bem interessante, bem visual. Quem quiser o código, entender um pouco de PHP, eu posso passar, eu vou até colocar um e-mail para vocês. Mas eu não vou entrar no mérito da programação em si, eu estou entrando no XML que ele gera aqui. Eu vou até depois disponibilizar esse link online para que vocês baixem aí as informações, mas é mais interessante você programar porque acho que é mais curioso para quem tem interesse aí. Inclusive no Excel a gente fez alguns VBAs aqui fazendo isso direto do Excel, mas é um pouco mais complexo. Isso aqui parece mais fácil, né, para quem
entende dos dois, vai entender que isso aqui é bem mais fácil do que fazer direto em Excel. Certo? Um abraço, qualquer dúvida manda em mim.